Bem-vindo ao Head and Neck Talks, o podcast da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da UFC e do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio, em parceria com o NUTEDS. Aqui abordaremos temas gerais e específicos sobre cirurgia de cabeça e pescoço com entrevistas, matérias e assuntos diversos. Aproveite! Olá, ouvinte. Meu nome é Anderson Carneiro, eu sou acadêmico da Faculdade de Medicina da UFC, faço o quarto semestre e sou da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a LCCP, orientada pelo professor Dr. Wellington Alves Filho. Hoje tenho a honra de apresentá-los ao episódio piloto do mais novo projeto do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio, o Head and Neck Talks. Olá, me chamo Ana Luísa, eu curso primeiro semestre de Medicina na Faculdade de Medicina da UFC, Universidade Federal do Ceará, e eu integro a equipe da Liga de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Nesse episódio inicial, recebemos o criador do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio, o professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira e o atual chefe do serviço, o professor Dr. Márcio Studart, para conversarmos sobre a história dessa especialidade na UFC e sobre o serviço de excelência prestado atualmente. Bem, inicialmente eu gostaria de apresentar nossos convidados. O professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira foi responsável pela criação do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço no Hospital das Clínicas e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médico-Cirúrgicas. Ele é médico formado pela UFC no ano de 1976, cirurgião de cabeça e pescoço com residência no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, do Rio de Janeiro, e especialização pela PUC-RJ. É também especialista em informática em saúde pela Unifesp no ano de 2019 e atualmente é coordenador do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde na UFC, no TEDS, e é professor do Departamento de Cirurgia da UFC. Olá, muito obrigado pelo convite para participar desse projeto piloto. Na realidade, é o primeiro podcast que nós estamos produzindo com um serviço de cirurgia do Hospital das Clínicas, na perspectiva de que isso vire uma cultura e que nós possamos produzir muitos outros episódios. Eu agradeço a sua apresentação e vamos continuar com os trabalhos. Professor Dr. Márcio Studart, chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio, é médico formado pela UFC no ano de 1991, cirurgião geral com residência pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é cirurgião oncológico com residência pelo AC Camargo, doutor em oncologia pelo AC Camargo Cancer Center, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a SBCCP, e membro do Grupo Brasileiro de Melanoma, e é cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Universitário Walter Cantídio. Olá, agradeço pela apresentação e fico muito satisfeito de participar do primeiro podcast piloto desse novo empreendimento que estamos com o NUTEDS, do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, com o fito de divulgar conhecimento em cirurgia de cabeça e pescoço, divulgar a especialidade e divulgar o serviço. Bom, professor Dr. Luiz Roberto, para introduzir a temática, gostaríamos que o senhor nos contasse um pouco sobre o processo de criação do serviço de CCP e quais as demandas que tornaram necessária sua criação. Bom, a primeira coisa, é uma pergunta muito oportuna, porque quando eu cheguei em Fortaleza pronto do ponto de vista técnico para resolver problema de cirurgia de cabeça e pescoço, era muito difícil aqui em Fortaleza você conseguir sobreviver só como cirurgião de cabeça e pescoço. E por isso mesmo, logo que eu terminei a residência, eu percebendo a necessidade de ter uma formação mais apurada em cirurgia geral, porque eu sabia que o primeiro trabalho que eu ia encontrar aqui provavelmente seria na área de cirurgia de emergência, eu passei 2 anos trabalhando voluntariamente no serviço de cirurgia de um grande hospital no Rio de Janeiro, acompanhando um cirurgião que era o chefe da cirurgia abdominal no Instituto Nacional do Câncer. E o que aconteceu foi exatamente isso, Na grande maioria, os cirurgiões que faziam cirurgia de cabeça e pescoço, eles também faziam cirurgia oncológica de um modo geral. E não teve outra saída a não ser eu enfrentar plantão de cirurgia geral e também fazer cirurgia oncológica geral. Até que aos poucos aqui dentro da faculdade eu fui conseguindo individualizar a cirurgia de cabeça e pescoço,
fazendo algumas cirurgias que não eram ainda realizadas, foi conseguindo um pouquinho de leitos aqui, um pouquinho de leitos acolá, mas na época notou-se a necessidade de individualizar os serviços que deveriam ser criados, e o serviço de cabeça e pescoço era um deles, porque já existia quem fizesse a parte de cirurgia de cabeça e pescoço com uma formação especializada nessa área, embora eu não estivesse operando só cirurgia de cabeça e pescoço. Mas foi muito bem aceito, porque no dia 13 de fevereiro de 1989, numa reunião do departamento de cirurgia, onde eu já era docente, foi então tomada a decisão de criar uma série de serviços e fazer com que isso se tornasse uma regra estabelecida, aceita e normatizada. E nesse exato momento, então, foi criado também o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço. Dr. Márcio, acerca da organização atual, como é estruturado o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço e quais os principais serviços que oferece? Bom, Luísa, eu já considero que o nosso serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Universitário Walter Cantilho é um serviço de cirurgia de cabeça e pescoço amadurecido, já bem maduro. Iniciou com a chefia do professor Luiz Roberto, passou-se para o professor Monteiro, professor Albano, e eu sou o quarto chefe do serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, exercendo atualmente. O serviço é bem organizado, com reuniões semanais, chamadas sessões clínicas. São 4 ambulatórios organizados como ambulatório de primeiro atendimento, ambulatório de câncer, ambulatório de tireoide para tireoides e, mais recentemente, ambulatório de pele e base de crânio. Temos aí 6 turnos de cirurgia e, além do mais, 2 turnos de pequena cirurgia. Portanto, é um serviço bem completo que consegue fazer os exames necessários na especialidade e com uma relação muito boa com as outras especialidades afins, tais como oncologia clínica dentro do próprio hospital ou fora do hospital, a radioterapia nos serviços que oferecem, que não aqui no hospital, a medicina nuclear, o serviço de endocrinologia e outros tantos. Quais as principais qualidades do serviço, considerando sua história e condição atual, que o tornam um centro de referência na área? Anderson, o serviço hoje, como falei, eu considero maduro. Já formamos mais de 20 residentes na nossa área. Eles atuam hoje em vários estados, como Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, interior aqui do Ceará. É um serviço que oferece basicamente e que integralmente todas as cirurgias relacionadas à nossa especialidade, e o nosso residente tem a chance de conviver com cirurgias as mais variadas possíveis, desde a pequena cirurgia no câncer de pele inicial, passando por a cirurgia mais frequente como tireoide e no nosso serviço paratireoide como um ponto forte, e chegando até cirurgias de base de crânio, trabalhando numa estrutura multidisciplinar, em contato com neurocirurgia, cirurgia plástica, otorrinolaringologia, que gera aí uma qualidade de ensino muito importante que nem todos os serviços conseguem oferecer. Dr. Márcio, poderia falar um pouco sobre a variedade de pacientes atendidos pela especialidade no Hospital das Clínicas? Existe alguma condição em que o serviço é especializado? O Hospital das Clínicas, apesar de um hospital geral, o nosso serviço funciona como um serviço oncológico. Nós atendemos todos os tipos de cânceres na nossa área. Um ponto alto do nosso serviço, não posso deixar de destacar, é a grande quantidade de pacientes portadores de hiperparatireoidismo que são tratados pelo nosso serviço, em parceria com o serviço de endocrinologia e de nefrologia. Atualmente, inclusive, fazendo parte do serviço de um trabalho de pesquisa em transplante de paratireoide. Para dizer a você, os nossos números
não são números pequenos. No ano de 2023, foram mais de 3.700 atendimentos ambulatoriais, com mais de 300 cirurgias, aproximadamente 300 cirurgias de grande e médio porte, sem considerar as quase 300 pequenas cirurgias realizadas naquele ano. Doutor Luiz, em relação aos avanços tecnológicos, quais são as tecnologias mais avançadas que podem ser empregadas no serviço de cirurgia de cabeça e pescoço? Anderson, você tocou agora num ponto muito interessante, que é o ponto do progresso tecnológico, né? E tem várias coisas que podem ser abordadas, podem ser imaginadas, e a gente talvez nem consiga fazer uma boa previsão disso, porque estão aparecendo tantas coisas novas aí com essas novas iniciativas da inteligência artificial, né? Eu me lembro aqui, o Márcio não chegou a pegar essa época ainda, que quando eu comecei a operar aqui na faculdade, nós não tínhamos bisturi como são os bisturi de hoje. Eu usava um bisturi a válvula, que se não tivesse cuidado, ele queimava o paciente e queimava a gente também. Eu me lembro de um fato engraçado, que eu fui um dia muito feliz ao gabinete do então diretor da Faculdade de Medicina e pedi a ele, que quem tomava conta do Hospital das Clínicas era ele, pedi a ele que comprasse um bisturi elétrico, porque eu tinha acabado de vir de um congresso e vinha trazendo um folheto de um bisturi elétrico muito bom, excelente, que regulava corte, regulava coagulação, etc. e tudo. E levei lá e disse, doutor, olha, nós vamos fazer cirurgias muito mais rápidas, esse bisturi faz tudo. Aquele bisturi é um bisturi que foi doado na Segunda Guerra Mundial aqui para a Faculdade de Medicina. E ele mandou, não acreditando no que eu estava dizendo, chamar o engenheiro que dava assistência técnica aos aparelhos lá do centro cirúrgico. E o engenheiro disse para ele que não precisava gastar dinheiro comprando a bisturi elétrica, não, que aquele servia muito bem. E esse bisturi, a válvula continua ainda funcionando aí por muitos e muitos anos, né? Então, veja, desde um simples bisturi mais moderno, eletrônico, né, que é completamente diferente do funcionamento de um bisturi elétrico, até uma série de outras coisas, muitas propostas tecnológicas de avanço têm surgido na cabeça e pescoço. Eu vou aqui, para sintetizar, falar em duas, uma bem mais recente e outra mais antiga. Por exemplo, em cirurgia de tireoide, né, nos últimos anos houve um progresso muito grande, né? E lembra, Márcio, que a gente ia para os congressos e a grande discussão, novamente, era a mesa redonda a respeito de fazer a cirurgia total ou cirurgia parcial, né? Com o aumento do conhecimento, começou-se a ver que não havia mais muita necessidade, no sentido de ficar discutindo isso, porque apareceu ultrassonografia, apareceu punção aspirativa, apareceu uma série de outros avanços, da mesma forma que foi proposta, por exemplo, uma coisa que terminou não se tornando algo muito convencional, que foi a cirurgia minimamente invasiva da tireoide, e hoje está na discussão aí, todo santo dia aparecendo propostas e inclusive cursos para você melhorar a sua qualificação aprendendo a fazer ablação cirúrgica de nódulo de tireoide, utilizando, está compreendendo o momento da função aspirativa, etc. E tal, né? A própria função aspirativa, a própria citologia, eu me lembro que eu orientei uma tese de mestrado em citologia e essa orientação teve uma razão. Não é que a gente duvidasse da citologia, era que eu dizia assim, rapaz, quem é que está fazendo citologia em nódulo de tireoide aqui? Só quem está fazendo citologia aqui, fazendo função aspirativa, aliás. Quem é que está fazendo função aspirativa em nódulo da tireoide aqui? Só quem estava fazendo isso era o pessoal da endocrinologia, e alguns poucos. E aí, quando apareceu um colega que queria fazer o mestrado, eu digo, rapaz, faça sua tese nisso, porque senão daqui a pouco esse assunto não tem mais valor como assunto de pesquisa clínica e mais um detalhe. Você, dentro de pouco tempo, vai ver muita gente fazendo função aspirativa aqui, tá certo? Deixe para os patologistas somente o trabalho de fazer a citologia, porque isso nós não vamos fazer mesmo, né? E não deu outra, a tese dele foi uma tese muito boa, foi inclusive publicada no periódico do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tem esse trabalho publicado lá, né? E realmente, dentro de pouco tempo, tudo quanto era de residente aqui da faculdade estava funcionando nódulo, não só nódulo de tireoide, mas nódulo de outras áreas, está compreendendo? Então, assim, são tecnologias que aparecem e desaparecem.
Agora, veja, hoje você já pode, com a quantidade de ultrassonografia que são feitas no mundo, você mais cedo ou mais tarde prevê a existência de um grande banco de dados que amanhã grande parte das ultrassonografias possam inclusive ser lidas e avaliadas por um programa de inteligência artificial, né? E deixar só aqueles mais complicados e duvidosos para uma avaliação com um grande especialista, uma pessoa especializada realmente em imagem de nódulo de tireoide. A grosso modo seria isso aí. Doutor Márcio, há alguma inovação que tenha melhorado significativamente os procedimentos? Olha, Luísa, é interessante verificar com toda a tecnologia que o Dr. Luiz nos referiu, algumas inovações nós temos aqui. Eu posso até complementar algumas. A gente, no hospital universitário, para algumas cirurgias, a gente dispõe de monitorização neurofisiológica, dispõe de monitorização de nervo facial. Para algumas cirurgias, dispõe de monitorização do nervo recorrente. São tecnologias que não nos sobram, elas são difíceis de conquistar, mas no hospital universitário, em alguns casos que são mais importantes ou mais graves, nós conseguimos, seja através de parceria com fornecedores, seja através do entendimento da própria direção do hospital, que tal tecnologia é importante, o contato com o residente, para que o residente venha a conhecer a tecnologia que pode ser proporcionada. Em relação às cirurgias minimamente invasivas, já desenvolvemos algumas cirurgias aqui na área de cirurgia de tireoide, né, como a mais recente, a Toetiva, né? São tecnologias que estão sendo incorporadas, mas eu lhe digo com certeza que não é inovação, mas é uma tradição, que é mais importante ainda. Nesse hospital a gente tem uma chance de trabalhar com colegas das diversas especialidades em conjunto, dentro de uma equipe que são colegas de elevado nível de especialização, o que nos dá muito prazer em saber que, mesmo sem algumas tecnologias de ponta ainda que não estão dentro desse hospital, a gente consegue oferecer um excelente serviço para os nossos pacientes e, portanto, também para o nosso residente médico, né, que precisa aprender. Ainda visando essa perspectiva de avanços e busca por melhorias, como o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Walter Cantídio contribuiu para o ensino e a pesquisa na área? Existe colaboração com outras instituições ou iniciativas educacionais? Anderson, existe sim. É bastante interessante. Com certeza o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço contribuiu. Já são mais de 20 cirurgiões de cabeça e pescoço oferecidos aí para o mercado médico, e já distribuídos em alguns estados. O nosso serviço, fico muito feliz em dizer isso, recebeu a visita da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e recebeu para o próximo biênio a nota A, baseado em estrutura do serviço, organização do serviço, formação aliás, publicação de trabalhos científicos, o que nos deu praticamente a nota máxima na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço como serviço formador. Existem também colaborações. O Hospital Universitário, ele conta com a colaboração do Hospital Instituto Dr. José Frota e o Hospital Seibin. Essa colaboração, só por essa colaboração foi possível a recém-criação da residência médica em cirurgia crânio-maxilofacial, já que nós temos aqui um núcleo de base de crânio, que foi criado a partir de 2015,
E essa residência, a partir do convênio com o IJF, o Instituto Dr. José Frota e o Hospital Seib, pôde-se montar uma residência em cirurgia crânio-maxilofacial, que é a área de atuação também da cirurgia de cabeça e pescoço, porque além dos tumores, você deve ter contato com fraturas de face, anomalias congênitas, e isso os outros hospitais nos proporcionaram em convênios. Assim, o nosso residente tem a chance de ter uma grande estrutura de 3 hospitais terciários para poder frequentar. Dentro da universidade, a nossa mais recente parceria está sendo hoje, se iniciando hoje com o NUTEDS, a partir da pessoa do professor Luiz Roberto. E a gente imagina que é uma parceria importante, porque a educação à distância é o cenário, vamos dizer, mais pujante atualmente do ensino da medicina. Eu acho que a gente tem muito a colaborar, não só na divulgação da especialidade, uma especialidade nova no mundo afora, um pouco mais de 100 anos, mas também divulgar conhecimentos gerais para a população que vai com certeza nos ouvir. Bom, uma outra coisinha que eu gostaria de comentar aqui é que a partir de todo esse trabalho, toda essa infraestrutura que tem sido desenvolvida no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, chefiado aqui pelo professor Márcio, a gente lembrar algumas coisinhas importantes. Ponto 1. O Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço já tem 3 pessoas que têm doutorado, né? A gente já podia começar a articular qual a possibilidade de criar um núcleo de pesquisas que fosse ligado a um dos programas de pós-graduação aqui da Faculdade de Medicina, poderia ser o próprio programa de cirurgia, o próprio programa do Departamento de Cirurgia, para que no futuro nós pudéssemos também oferecer a possibilidade de alunos fazerem pesquisa clínica e obterem os seus graus de doutor e mestre. Uma ideia. Outra coisa, Márcio, é que nós poderíamos hoje, com a infraestrutura que no TEDx tem de webconferência, programar reuniões que pudessem ser realizadas com serviços de cirurgia de cabeça e pescoço que estão em instituições clínicas que participam, tá certo? Da rede universitária de telemedicina, a rede RUT, que tem isso com base na infraestrutura que foi organizada pelo próprio Ministério de Ciência e Tecnologia. Hoje deve ter, por exemplo, o próprio Instituto Nacional do Câncer tem isso. Essa rede hoje aberta, ela está aberta não apenas para hospitais de serviços públicos em instituições de ensino federal, mas sim em qualquer instituição de ensino e até para instituições privadas, é isso? E quem sabe a gente pudesse, através disso, criar um SIG de educação em cirurgia de cabeça e pescoço, o que ajudaria muito a gente ter essa parceria. Então, são ideias de inovações que podem ir surgindo, tá certo? E se algum colega da cirurgia de cabeça e pescoço quiser fazer o seu mestrado, o seu doutorado, nessas áreas de tecnologias digitais da informação e das comunicações, eu voltei ao programa de mestrado e doutorado do Departamento de Cirurgia e eu estou ao dispor para orientar quem queira fazer o mestrado, quem queira fazer o doutorado, está compreendendo, aplicando alguma inovação tecnológica, porque é o que eles estão interessados na organização de um centro lá que tenha a possibilidade de oferecer inovações tecnológicas e tem um mundo aberto aí para essas possibilidades, eu coloco à disposição, tá certo? Obrigado, professor. Com certeza, já tivemos reuniões à distância com outros serviços. É bastante interessante, dá a chance de um contato quase que semanal com serviços de fora. E isso, de fato, engrandece não só os próprios titulares do serviço, que eu esqueci aqui de apresentar, e peço perdão, vou apresentar. Eu estou chefiando atualmente, eu sou chefe do serviço, o doutor Wellington Alves Filho é professor da universidade, membro do nosso serviço, responsável pela coordenação da residência médica dentro do nosso serviço.
O doutor Albano é o nosso veterano, já foi ex-chefe do nosso serviço e grande colaborador do nosso serviço, doutor Luiz Albano. O doutor Glebert Monteiro, nosso membro também efetivo, e o doutor Francisco Januário. Fora desses também o doutor Carlos Felipe, nosso colaborador, cirurgião oncológico e colaborador do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Luiz, e mais recentemente estamos com a perspectiva de melhorar a reabilitação dos nossos pacientes que são submetidos à laringectomia. Atualmente o hospital ainda não trabalha, mas no momento mais rápido possível estaremos passando a colocar, a reabilitar o nosso paciente laringectomizado com próteses vocais. São próteses chamadas próteses fonatórias, já existem no mercado há mais de 20 anos, já existe pelo mundo e já são previstas pelo Sistema Único de Saúde, SUS, e o Hospital Universitário, sim, vai se comprometer a reabilitar da melhor maneira possível os nossos pacientes laringectomizados. A ideia inicial é começar a partir desse mês de julho, o mês agora que chama-nos a atenção para as doenças da cabeça e pescoço, Julho Verde. Bom, estamos encerrando o nosso primeiro episódio do Head and Neck Talks. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Márcio e ao Dr. Luiz pela disponibilidade para discutir esse tema tão relevante conosco. Bom, eu acho que a gente está vivendo um episódio histórico, o nosso podcast inicial, mais um engrandecimento para o nosso serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, e eu só tenho a agradecer a participação do professor Luiz Roberto, o seu conhecimento na área e o seu conhecimento da história da cirurgia de cabeça e pescoço na nossa cidade, no nosso estado, e agradecer a vocês, ligantes, pela oportunidade. Eu também quero agradecer pela realmente um momento histórico, pela parceria, e que isso tenha continuidade para que nós possamos deixar um legado que depois possa ser no futuro, quem sabe, aproveitado para influenciar novas perspectivas de crescimento, porque o Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço tem uma estrutura aqui no Hospital das Clínicas para fazer pesquisa clínica, e isso é muito importante para o desenvolvimento, o crescimento e o engrandecimento do serviço e para os benefícios que isso pode trazer para a população do estado do Ceará. Você vê que hoje você tem um local para formar cirurgiões de cabeça e pescoço sem precisar ir para São Paulo, como eu fui, ou para o Rio de Janeiro, aliás, como eu fui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, como o Dr. Márcio foi, já é um avanço significativo, porque representa um crescimento regional em termos de uma especialidade que é uma especialidade difícil, uma especialidade complexa, e que a gente não precisa mais viajar, se deslocar, pode fazer isso. E ela quer, quem sabe, trazer uma paulista, para fazer residência aqui. Muito obrigado a todos. Agradecemos também a você, ouvinte. Esperamos que tenha sido um momento produtivo. Contamos com a sua participação nos próximos episódios, onde abordaremos o tema "O que é a cirurgia de cabeça e pescoço?", nos aprofundando nos limites entre essa especialidade e a otorrinolaringologia. Acompanhe-nos no Instagram, @lccp.ufc. Compartilhem com amigos que gostariam de saber mais sobre a cirurgia de cabeça e pescoço e sintam-se convidados a sugerir novos temas e participantes. Até a próxima! Na técnica e edição de áudio, Flávio Brito e Lucas Sena. Produção e roteiro, Larissa Farias e Júlia Tavares. Apresentação, Anderson Carneiro e Luísa Ramos, sob a orientação do professor Dr. Wellington Alves Filho, com a direção geral do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Até o próximo episódio.